Nessa aula, consideramos a semântica da biimplicação do conectivo se somente se. Veja a definição formal. Nessa folha, apresentamos a definição formal da semântica da biimplicação. Se é uma fórmula do tipo H se somente se G, então a interpretação de E, que é a interpretação dessa biimplicação, é verdadeira se as interpretações de H e G coincidem, são iguais. E a interpretação dessa biimplicação é falsa se as interpretações de H e G diferem. Aqui temos uma tabela, verdade, que expressa o que está dito nessa regra. Nessa tabela temos o seguinte: a biimplicação é verdadeira em dois casos. No caso em que H é verdadeiro e G é verdadeiro, e no caso em que H é falso e G é falso. A biimplicação é falsa em dois casos também. No caso em que H é verdadeiro e G é falso, e no caso em que H é falso e G é verdadeiro. A semântica da biimplicação é, de certa forma, análoga à semântica da implicação. Isso ocorre pelo seguinte, olha, P se somente se que equivale a dizer que P implica que e que Q implica P. Então, nesse sentido, no sentido dessa equivalência, vários problemas que ocorrem e que aparecem na interpretação da implicação ocorrem igualmente na biimplicação. E ocorrem, por exemplo, a questão das possibilidades. Ou seja, como no caso da implicação, entender a semântica da implicação é importante entender o jogo das possibilidades. Aqui, novamente, entender a semântica da biimplicação é também importante entender o jogo das possibilidades. Observe. Considere o exemplo em que o símbolo P representa a proposição. A Bebe Bikila ganhou a medalha de ouro. E Q representa a proposição. A Bebe Bikila chegou em primeiro lugar. Certamente tudo isso na mesma Olimpíada. Olha, nesse caso, não é possível ter P verdadeiro e Q falso, ou P falso e Q verdadeiro. Isso ocorre pelo seguinte: o fato de alguém ganhar a medalha de ouro equivale a dizer que essa pessoa chegou em primeiro lugar. Em Tóquio, em 1964, por exemplo, P foi verdadeiro e Q igualmente verdadeiro. Ou seja, em 1964, a Bebe Bikila ganhou a medalha de ouro chegando em primeiro lugar. E dado que chegou em primeiro lugar, ganhou a medalha de ouro. Então, naquele ano, foi de fato verdadeiro P e Q. Entretanto, no Rio, em 2016, P foi falso e Q foi falso. Então, observem que, dado que é impossível ter P verdadeiro e Q falso, ou P falso e Q verdadeiro, resta as possibilidades, preste atenção, em que P é verdadeiro e Q é verdadeiro, ou em que P é falso e que Q é falso. Por isso, essa biimplicação, nesse caso, em que P representa essa proposição e Q representa essa proposição, nesse caso, temos uma biimplicação verdadeira. Isso ocorre porque, nesse caso, temos essa possibilidade ou essa possibilidade de interpretação. Ou seja, ou P é verdadeiro e Q é verdadeiro, ou P é falso e Q é falso. É importante e interessante considerar as possibilidades no caso da biimplicação falsa. Observe. Considere agora o caso em que P representa a Bebe Bikila ganhou a medalha de ouro
E Q representa Abebe Biquila correu descalço. Nesse caso, é possível ter P verdadeiro e Q falso, ou P falso e Q verdadeiro. Observe, por quê? Em Tóquio, foi o caso em que P era verdadeiro, ou seja, Abebe Biquila realmente ganhou a medalha de ouro, mas foi falso que ele correu descalço. Em 1964, em Tóquio, Abebe Biquila ganhou a medalha de ouro correndo com tênis. Entretanto, correndo na Etiópia, muitas vezes ocorreu que foi o caso em que Q era verdadeiro e P falso, ou seja, foi o caso em que Abebe Biquila correu descalço, entretanto, na Etiópia ele não ganhou medalha de ouro, não estava nem competindo. Então, nesse caso é possível ter P verdadeiro e Q falso, ou P falso e Q verdadeiro. Temos aqui os dois casos, as duas possibilidades. Em outras palavras, podemos ter P verdadeiro e Q falso, ou P falso e Q verdadeiro. Isso significa dizer que, no contexto dessa tabela verdade, a biimplicação é falsa, ou seja, P se somente se Q é falso. Então, em outras palavras, essa biimplicação é falsa porque é possível ter essas possibilidades. E essas possibilidades, nesse caso em particular, estão expressas aqui. Mas, observe um fato importante. Dizer que é possível tais possibilidades, entretanto, não excluem outras possibilidades. Aquela possibilidade de Abebe Biquila correndo em Roma em 1960. Naquela ocasião, P foi verdadeiro e Q foi verdadeiro. Ou seja, em Roma, na Olimpíada de Roma, Abebe Biquila ganhou a medalha de ouro correndo descalço. Então é importante entender o seguinte: o fato da biimplicação ser falsa, ela é falsa porque é possível ter tais possibilidades, mas tais possibilidades não excluem outras. E nesse caso, tais possibilidades não excluem essa possibilidade, que é aquela em que P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Poderíamos ter outras possibilidades. Por exemplo, aquela possibilidade em que P é falso e Q é falso, ou seja, aquela possibilidade em que Abebe Biquila não ganhou a medalha de ouro e nem correu descalço, estava treinando em um parque, por exemplo. Além de considerar tais possibilidades, vamos considerar também alguns outros exemplos. São alguns exemplos elementares, análogos àqueles que consideramos no caso da implicação. Nessa folha, temos aqui a tabela verdade que define a semântica da biimplicação. Vamos raciocinar a partir dessa tabela sobre dois exemplos. O primeiro deles, R representa a proposição Zé é feliz e S representa a proposição Zé é rico. A biimplicação R se somente se S é falsa, porque podemos ter R verdadeiro e S falso, ou seja, Zé é feliz e não é rico. Mas podemos ter também R falso e S verdadeiro, ou seja, Zé não é feliz e Zé é rico. Em outras palavras, podemos ter a interpretação de R diferente da interpretação de S. Suponha esse exemplo agora. P representa Maria é aprovada em lógica. Q representa a nota de Maria em lógica é maior ou igual a 60. Nesse caso, não é possível interpretar essas duas proposições diferentes, de forma diferente, como ocorreu nesse caso. Nesse caso aqui, sempre temos que a interpretação de P é igual à interpretação de Q. Por isso, nesse caso, a interpretação de P se somente se Q é verdadeira.
Isso ocorre pelo seguinte: se P é verdadeiro, então é o caso de Q ser verdadeiro. Ou seja, se Maria é aprovada em lógica, então é o caso dela ter tido uma nota maior ou igual a 60. Por outro lado, se Q é verdadeiro, ou seja, se ela teve uma nota maior que 60, então é o caso dela ter sido aprovada em lógica. Mas, e se P é falso? Ela não foi aprovada em lógica. Então concluímos que a nota dela não foi maior ou igual a 60. E se a nota não foi maior ou igual a 60? Então concluímos que ela não foi aprovada em lógica. Ou seja, em todos esses casos, se P é verdadeiro, Q é verdadeiro, se Q é verdadeiro, P é verdadeiro, e se P é falso, Q é falso, e se Q é falso, P é falso. Ou seja, em todos esses casos, as interpretações de P e Q coincidem. Verdadeiro com verdadeiro ou falso com falso. Ou seja, a interpretação de P é igual à interpretação de Q em todos os casos. Por isso, a interpretação de P se somente se Q é verdadeira. Como no caso da implicação, a biimplicação é também uma biimplicação material. Ou seja, a semântica que estamos conferindo a biimplicação na lógica proposicional é uma semântica material. Temos uma biimplicação material que não expressa a noção de causa e efeito. Observe o exemplo. Aqui temos novamente a tabela. A biimplicação é verdadeira em 2 casos e falso nos outros 2 casos. Ela é verdadeira quando as interpretações de P e Q coincidem e falsa quando as interpretações de P e Q não coincidem. Suponha o seguinte caso: P representa o Sol é quadrado e Q representa 2 mais 2 é igual a 5. Do ponto de vista dessa tabela, a interpretação de P se somente se Q é verdadeira. Por quê? Porque é falso que o Sol é quadrado e é falso que 2 mais 2 é igual a 5. Isso é realmente estranho. Dizer que o Sol é quadrado se somente se 2 mais 2 é igual a 5. Por que no contexto da lógica proposicional estamos admitindo isso como verdadeiro? É porque a semântica dessa biimplicação não expressa a ideia de causa e efeito e nem de relação entre P e Q. Aqui, essa biimplicação é verdadeira, apesar de que o fato do Sol ser quadrado não tem nada a ver com o fato de 2 mais 2 igual a 5. Não há relação entre essas coisas, nem de causa e efeito e relação alguma. Suponha agora um outro exemplo. R representa a proposição água é H2O e S, Zé é mortal. Nesse caso, a interpretação de R, se somente se S, é verdadeira. Por quê? Porque é o fato que água é H2O e que Zé é mortal. Ou seja, R é verdadeiro e S é verdadeiro. Por isso, essa biimplicação é verdadeira. Mesmo considerando que isso é estranho, porque não há relação alguma de causa e efeito entre R e S e relação alguma. Então, a conclusão que temos é a seguinte: que, da mesma forma que a negação não expressa fielmente a negação na metalinguagem, ou seja, o não é diferente do não da metalinguagem, e o ou é diferente do ou da metalinguagem, o conectivo e, a sua semântica é diferente da semântica do e da metalinguagem, temos que aqui também o implica é diferente do se então da metalinguagem. Nesse caso da biimplicação, temos a mesma coisa. A biimplicação da linguagem objeto é diferente da biimplicação da metalinguagem. A conclusão de tudo isso que temos ao finalizar a análise da semântica dos conectivos é que tais semânticas não correspondem fielmente à ideia que temos sobre tais conectivos. Ou seja, estamos representando na lógica proposicional, usando
conectivos proposicionais, certas semânticas da metalinguagem. Mas nessa representação perdemos, e perdemos muito da expressividade do que temos na metalinguagem. Em relação à semântica dos conectivos da lógica proposicional, eu diria que o fato dessa semântica não corresponder exatamente àquilo que esperamos, ou seja, os conectivos possuem uma semântica que não corresponde exatamente àquilo que usamos na metalinguagem, eu diria que não precisamos ter tanta preocupação em relação a isso. Pelo seguinte, boa parte da matemática considera os conectivos definidos com uma semântica como essa que estamos definindo. A lógica, naturalmente, boa parte dessa lógica também usa os conectivos dessa forma. E programação de computadores da mesma maneira. Portanto, mesmo com uma semântica definida nesses moldes, podemos fazer muito. E vamos fazer muito, por exemplo, nesse curso de lógica, no qual consideramos os conectivos com uma semântica definida dessa forma.